Mas uma coisa é que eu não sei até onde é verdade, né? Mas Elinho, Brenner e Gabriel Pirani, os três têm algo em comum. Os três trabalharam com o Diniz. Não sei se as especulações surgem por conta disso, ou se o fato do Diniz conhecer realmente pode pesar para indicar esses jogadores para o Vasco tentar buscar. O Brenner eu conheço bem, o Brenner eu acho que é bom jogador. Bom, foi muito bem no São Paulo com o Diniz. O Brenner cresceu muito com o Diniz. O Brenner era mais um segundo atacante, um cara de beirada, virou centroavante. Começou a se posicionar muito bem. O Brenner é um cara que tem velocidade para jogar pelo lado, tem qualidade com a bola nos pés, não é tão alto, mas é forte no jogo aéreo, se posiciona bem na área. Foi muito bem no São Paulo. Foi negociado com o Cincinnati, se eu não me engano. Foi no Cincinnati? Sei que foi para os Estados Unidos. Foi muito bem lá. E foi negociado depois com a Udinese, só que chegando lá teve uma lesão muscular. Perdeu 5 meses. Então, assim, chegou, você tem um período de adaptação, sofre uma lesão, muito tempo parado, voltou e não conseguiu se firmar na Udinese. Eu acho que para o Vasco, que precisa de mais um atacante, precisa de alguém para competir com o Verratti, ou para jogar, às vezes, até ao lado do Verratti, acho que o Brenner seria uma ótima contratação para o Vasco. Não sei como ele está agora, tem que ver fisicamente como é que está esse período todo na Udinese, jogando pouco, o quanto que impactou nele. Mas olhando para o Brenner em si, um cara de 25 anos de idade ainda, sabe fazer, finaliza bem com as duas pernas. O Brenner tem qualidade para jogar com a direita, com a esquerda. Falei que não é tão alto, mas é bom no jogo aéreo porque se posiciona bem, tem velocidade, é um cara que não desiste das jogadas, conhece muito bem a ideia de jogo do Diniz, e aí entra no que a gente falou, inclusive, em relação a que o próprio Admar Lopes falou na coletiva sobre o jogador chegar já adaptado. Então, o cara que conhece futebol brasileiro, é brasileiro, jogou no Fluminense, jogou no São Paulo, trabalhou com o Diniz no São Paulo e no Fluminense, então conhece muito bem não só o futebol brasileiro, mas a ideia de jogo do Diniz, ou seja, uma adaptação à ideia, ao modelo de jogo, seria muito mais fácil. Então, acho que o Brenner seria um cara que encaixaria muito bem no coletivo do Vasco, no elenco do Vasco, porque não só por já conhecer o Diniz, mas principalmente por ter qualidade também. Foi o que o próprio Admar falou. Primeiro, obviamente, qualidade. Segundo, questão financeira. Ele está na Udinese, o Udinese fez um investimento alto nele, mas como teve lesão, teve problemas lá, está meio que escanteado, então pode ser interessante para o Udinese o empréstimo, o que seria para o Vasco ideal. Você gasta pouco, você utiliza o jogador, e você pode até lá na frente, se tiver oportunidade, finalizar, fechar uma compra dele, caso haja interesse, caso ache interessante. Mas você não compromete obrigatoriamente um valor alto numa compra. Acho que seria, para mim, essa forma de contratação melhor que o Vasco poderia fazer. O Vasco precisa de alguém para ou jogar junto do Verratti, ou revezar com o Verratti, ou até botar o Verratti às vezes no banco. Mas você precisa ter primeira opção. Para pensar num Verratti saindo aos 15 do segundo tempo quando não está bem, sendo reserva em algum jogo, até para diminuir a minutagem, render mais, você precisa ter pelo menos alguém da função. E o Vasco, nesse momento, não tem um reserva para o Verratti, ou alguém para disputar a posição com o Verratti. De maneira geral, o Vasco não tem outro centroavante. O Brenner acho que se encaixaria muito bem dentro do perfil buscado pelo Admar Lopes, pelo Vasco de maneira geral.